Olá, pessoas! Vocês estão escutando o podcast das Humanas. É o nosso segundo episódio e estamos engatinhando nesse mundo das ciências humanas. Em tempos que é difícil perceber a importância das pesquisas nas áreas sociais, de letras, artes e muitas outras chamadas de não exatas, e aí coloca aspas, precisamos divulgar esses estudos. Exatamente. A gente precisa de dinheiro também para fazer isso, né? Afinal de contas, a gente que é das ciências humanas acredita que não tem que tirar tudo do próprio bolso. Ciência é ciência e atualmente é o que nos salva. E no nosso segundo episódio a gente fala com Renata Florentina. Tudo bom, Renata? Tudo ótimo. E aí vocês, galera de humanas, tudo certo? Bem, quem escutou o último programa sabe que a gente tem um momento mais formal, e é o único momento formal do programa, que é a apresentação do currículo Lattes da nossa convidada. Eu vou listar alguns dos feitos acadêmicos da Renata, que também pode sentir a vontade para complementar. Então vamos lá. A tese de doutorado dela se chama Indo para o Jogo, Políticas de Mobilidade Urbana nas cidades sedes da Copa do Mundo, Brasília e São Paulo, e foi defendida na Unicamp, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, em 2016. Antes da defesa, a Renata participou do TED-UNB com a palestra Pare de Procurar Vaga para Estacionar, e nesse período ela exerceu cargos de coordenação da Associação Civil Rodas da Paz. E em 2018 foi professora substituta no Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. É isso mesmo. Você quer colocar alguma coisa aí que a gente esqueceu? Hoje em dia, eu estou como diretora de estudos urbanos e ambientais na Codeplan, que é a companhia de planejamento aqui ligado ao governo do DF. Tá bem relacionado à pauta também. Tem um núcleo de estudo de transporte, tudo. É uma coisinha legal de acrescentar. Queria começar a conversa com você, Renata, lendo uma frase que você citou, né, é David Harvey, assim que fala, né? Sim. Se o mundo urbano foi imaginado e feito, então ele pode ser reimaginado e refeito. E como brasiliense, a gente sabe muito essa questão de construir a Brasília para os carros e tudo mais, e eu, como um brasiliense de primeira geração da minha família, fico sempre pensando que a gente pode reconstruir isso, né? Exatamente, é bem o espírito mesmo. O David Harvey é um autor muito estudado na geografia, na ciência política, na sociologia, que ele faz um debate bem moderno da questão do direito à cidade e de como as cidades vão sendo mercantilizadas, mas como elas também são um espaço de resistência. E aí essa frase, ela tenta dialogar com essa questão de dar protagonismo também aos movimentos urbanos, né? Por mais que as cidades sejam geralmente desenhadas, planejadas, grosso modo, para atender interesses imobiliários, né, isso mais recentemente, assim, nos últimos 50, 60 anos, elas não são só isso, né, e aí é nessa chance delas não serem só isso que eu acho que vale a pena investigar algumas possibilidades. Não, muito interessante. E aí, eu queria, na verdade, dar um passo atrás, porque a gente também tenta compreender como é que foi definido o objeto das pesquisas e mostrar um pouco dos bastidores que, quando a gente vê a tese pronta, não sabe o que aconteceu. E na sua escrita, você já fala um pouquinho sobre algumas comparações que tinha feito entre Brasília e Washington, que não foi o objeto que você escolheu, mas que tem a ver com o seu processo de definições. Você pode explicar um pouco mais para a gente? O que acontece? Eu tinha tido algumas viagens a trabalho para Washington e ela realmente tem um aspecto de parecer ser a Brasília do primeiro mundo, assim, né? Tudo planejadinho, quadradinho, só que, enfim, né, com acabamento mais em dia, porque Brasília, querendo ou não, é uma cidade nova, mas já tem uns aspectos, assim, meio decadentes, né, de necrose. Então, eu ia muito com esse paralelo, né? As pessoas até brincam, dizem que são cidades gêmeas, cidades irmãs, etc. E aí, uma das viagens que eu fui para lá, um morador de Washington se ofereceu para me levar de carro para o aeroporto. E aí, eu estava comentando com ele como eu era maravilhada com o metrô de Washington. Washington, D.C., it's paradise to me. It's not because it is the grand old seat of precious freedom and democracy. No, no, no. Que, enfim, Washington, por mais que seja a capital dos Estados Unidos, né, que é um país que incentivou muito a indústria automobilística, né, ao longo do seu desenvolvimento econômico, ironicamente, tem um sistema de transporte público muito bom, assim. Andei de transporte público com muita tranquilidade lá, seja ônibus ou metrô. Um metrô lindo, maravilhoso, bem sinalizado, apesar
de não ser assim, igual de Nova York, né, na frequência das viagens. E aí eu estava comentando com ele, né, falando, nossa, que bacana, né, que a capital de vocês tem, né, essa infraestrutura toda. E aí ele comentou, sabe que eu acho que Washington é das cidades que tem a menor relação carro por habitante das grandes capitais americanas? E eu falei, olha só, então assim, parece uma cidade irmã com Brasília, mas nem tanto, né, porque o transporte público era bom, e não tinha uma taxa de motorização tão alta comparada ao resto do país, como tem Brasília relacionada ao Brasil. E eu pensei, olha só, se tem tanta coisa parecida e isso é diferente, então não tem essa história de que Brasília foi feita para carro e tem que continuar assim, né? Se é capital. Eu acho que foi esse horizonte do pensar que é possível, sabe? Que teve esse insight na comparação Brasília com Washington. E Brasília, em tão pouco tempo, talvez diferente de Washington, mesmo planejada, tão pouco tempo ressalta essa questão da indústria automotiva como o principal meio de transporte, né, individual. Mesmo que Washington e Brasília tenham uma diferença de tempo, né, de projeto, Brasília já está com uma saturação da questão do carro. Não sei se você vê dessa forma. Assim, eu acho que vai saturar, ainda não saturou, porque justamente como foi planejado para carro, ela sofre muito menos com congestionamento do que outras cidades. É a história das vias não serem semaforizadas, né, toda a concepção das tesourinhas, elas tinham a intenção, né, de favorecer a fluidez dos veículos, e isso se materializa. Agora, tem uma questão um pouco mais ampla, mas que aí a gente ainda demora para alcançar no horizonte temporal, que é a questão que o carro em si, ele tem uma demanda infinita, né, por espaço, né, tem um monte de modelo matemático já para explicar isso, mas, enfim, quanto mais espaço você dá, mais você atrai as pessoas para carro, né, mas é isso, tem esse paradoxo, sabe, por mais que tenha sido planejada para carro, e aí justamente por isso, ainda não sofre com congestionamento como outras cidades, na hora que o congestionamento chegar, por conta do desenho viário da cidade, ele vai ser talvez assim um pouquinho mais apocalíptico, né? As pessoas aprendem ou por amor ou com dor, e aí o caminho de aprender por amor em Brasília, às vezes ainda não deu resultado, né? Assim, cada um aprende com uma linguagem. Brasília tem luzes, Brasília tem carros, Brasília tem morte, sem até baratas. A gente está falando muito do carro, e aí retomando na sua tese, quando você tenta mostrar como que a gente chegou nesse esquema de mobilidade que é problemático. Então, você fala muito de transformações econômicas, da recuperação pós-crise, até do consumo, acesso à moradia, que foram desenhando a cidade como a gente conhece. E aí me veio muito clara a ideia de que a gente está falando de um modelo de desenvolvimento que está valorizando esse tipo de urbano. E aí eu queria saber se existem outros caminhos possíveis para a gente pensar esse espaço. É exatamente isso, Ju. O próprio David Harvey, que já foi citado aqui antes pelo Leiberson, ele traz essa ideia de que a economia global hoje, ela transforma a cidade, o espaço urbano, num ativo da economia. Num ativo tanto na questão do seu solo, né, do seu terreno, questão da valorização imobiliária dos empreendimentos, mas como também como espaço de transporte e circulação de mercadoria. E aí, para sair disso, a gente passa por esse debate do direito à cidade, né? De entender que a cidade não deveria ser um ativo econômico, né? Assim, ela é um espaço de habitação, de convivência e de acesso a direitos também. E aí, o que tem desse debate da cidade se transformar em um ativo econômico? A gente tem, por exemplo, eventos pagos, mercantilização da água, mercantilização do espaço público, restringindo o acesso, incentivando essa apropriação individual, privada, do espaço público. Tem uma outra autora que eu gosto, já falecida, o David Harvey ainda está aí bombando, excelente, mas a Jane Jacobs, que ela fala que a questão é que esse avanço mercantil sobre o espaço urbano, ele não é assim, da noite para o dia que acontece, né? É um empreendimentozinho aqui, é uma mordida no espaço público ali, é uma remoção aqui do lado, e aí essa lógica mercantil de apropriação da cidade, ela vai se colocando como naturalizada, né, como se fizesse parte da paisagem já. Mas é no contraponto a essas coisas que às vezes
parecem pequenas, que vai se tentando construir um outro modelo de cidade. Por exemplo, a construção de moradia popular dentro dos centros urbanos. Isso é uma pauta muito interessante que tem espaço hoje em dia para a gente dialogar. Uma coisa que parece muito amadora, mas é muito fofinha também, a questão das ruas de lazer, né, que são as comunidades, os moradores se apropriarem do espaço viário. Até umas experiências que já estão meio batidas, assim, que hoje em dia não têm o apelo que já tiveram, mas que foram importantes na sua época, como a questão do orçamento participativo, que tinha ali sua limitação de alcance, mas também era uma experiência de você colocar a cidade como isso, um espaço de acesso a direitos, né, assim, de formulação conjunta, de deliberação conjunta. Então, são essas experiências que dão conta de fazer esse contraponto a essa lógica de transformar a cidade num ativo econômico. A Rê tocou no ponto que eu acho que para as pessoas que nunca entraram nesse debate não é tão acessível, que é esse conceito de direito à cidade. O que significa? Você fala até de um outro conceito de uma urbanista, Raquel Honig, não sei se é assim que pronuncia o nome, que ela fala de um déficit de cidade. O que significa a diferença entre eu ir no mercado de carro, comprar as coisas, voltar para minha casa, para uma cidade em que eu vou à feira, compro do produtor rural? O que significa isso? Então, a Raquel Honig é maravilhosa, está viva também ainda, então vale ir atrás. Tem um Twitter até super ativo. Ela é professora da USP e trabalhou no Ministério das Cidades nos seus anos glórios. Quando ela fala da questão do déficit de cidade, é muito ligado àquele debate cidade, cidadão, cidadania. E na hora que a gente fala déficit de cidade, a gente está falando também dessa questão do déficit de direitos, déficit de serviços, déficit de inclusão das pessoas, digamos assim, nessa vida pública, né? Da urbanidade em si. E aí a gente pode falar nisso a questão da restrição de acesso a direitos, tanto à população de rua, mas de um trabalhador comum também, que às vezes ele tem como a experiência dele da cidade uma moradia precária, numa periferia, com luz intermitente, por exemplo, né, um acesso à luz que às vezes prejudica até a sua aquisição de eletrodoméstico, uma qualidade da água meio instável também, racionamento virou um assunto de classe média de 3, 4 anos para cá, mas nas periferias a água já falta, né, com alguma frequência mais constante, muito provavelmente sem arborização urbana, sem um calçamento adequado, o que ele experiencia de cidade é um transporte coletivo que chega ali mais ou menos na hora para ele dar conta de chegar no seu local de trabalho, né? Esse é o serviço público urbano, digamos assim, da parte de zeladoria municipal urbana, né, que ele mais dá conta de acessar. Se ele quisesse usar esse mesmo transporte público num horário diferente para ir para um local de lazer, provavelmente ele não vai ter a regularidade do horário que ele tem geralmente para ir para o trabalho. Então, é a questão, geralmente, dessas pessoas serem vistas como uma mercadoria que deve circular em determinado horário para prestar o seu serviço ali, exercer a sua função de força, de trabalho, de mão de obra, e ok. Né? Assim, não tem a dimensão de todo o resto que uma cidade em si deveria oferecer, e às vezes só oferece para alguns, para todas essas pessoas que produzem esse espaço urbano, né? Que produzem riqueza nele, ajudam a construir as cidades com seus trabalhos, constroem suas relações afetivas nesses espaços, né? Formam suas famílias, constituem suas relações de vizinhança, de amizade, de cumprimento de trabalhadores de rua, né, ambulantes no dia a dia, mas não tem acesso a outras dimensões desse espaço urbano como deveriam ter se fossem sujeitos urbanos de direito, digamos assim, cidadãos, né? Renato, você traz alguns conceitos muito relevantes. O primeiro, você fala do próprio conceito de mobilidade urbana, também traz alguns conceitos como mega evento e mega projeto, que eu acho que são importantíssimos para a gente discutir a sua tese, né? Assim, se você pudesse elucidar a gente um pouco mais sobre esses termos. Tem uma história engraçada para contar sobre o conceito de mobilidade urbana. Nos idos de 2004, eu era estagiária dentro da Caixa Econômica na Gerência de Desenvolvimento Urbano, que era a área responsável por habitação popular na época. Eram uns projetos que nem existem mais, porque foram substituídos pelo Minha Casa Minha Vida, mas era o PAR, Programa de Arrendamento Residencial, e o Habitar Brasil BID, que era com o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Então, eu era estagiária nesses 2 projetos, mas aí dialogava com os outros projetos da área de desenvolvimento urbano da Caixa Econômica, que é quem usa o FGTS para financiar boa parte das políticas urbanas no país, né? Que foi quem financiou o PAC Mobilidade, parte do Minha Casa Minha Vida. Então, todos esses programas circulavam por esse andar onde eu era estagiária. E aí a Caixa patrocinava muito evento para debater essas políticas na época. E aí eu fui num evento que aí tinha um material, meio que lançando o conceito, assim, querendo disseminar o conceito de mobilidade urbana. E eu lembro na época que eu peguei esse panfleto no auge do meu conhecimento ali de estagiária, peguei e falei, mas que bobagem é essa de mudar o transporte coletivo para mobilidade urbana? Tipo, que gourmetização. Porque na minha cabeça era assim, transporte coletivo, transporte público. Sim. E isso eu, claro, estagiária, né, gente? Raiz Nutella, né? Você achou que deu uma nutelizada. Eu achei que era uma gourmetização completa, assim, a primeira vez que eu vi essa expressão. Até entender, na verdade, que o debate de transporte público, ele é um item do que é mobilidade, foi um tempo. Então, assim, teve um aprendizado mesmo meu nessa questão. E eu acho que o fundamental desse aprendizado é entender, por exemplo, por que andar a pé é uma questão importante para a cidade. Se a gente foca só na questão do transporte público, a gente está numa dimensão de um serviço público que está sendo prestado para a população, né? Assim, através dos ônibus, dos veículos, né? De metrô. É uma visão até meio obreira, assim. Não, precisa de metrô, VLT, terminais, né? Rodoviárias. E quando a gente vai para esse debate de mobilidade urbana, tem uma questão justamente do acesso à cidade, né? De como as pessoas podem acessar, circular e até permanecer. Eu acho que o direito de circular, o direito de passear, o direito de permanecer no espaço público, no espaço urbano, estão muito mais ligados, né, ao conceito de mobilidade urbana. Eu acho que ele veio para isso, para dar visibilidade para essas questões, do que como era feito aí nos anos 80, 90, quando se falava só de transporte, só entre aspas, né? Claro que é muito importante o transporte público, ele que leva a maior parte das pessoas do país para os locais onde elas precisam ir. E aí, relacionado a mega evento, está relacionado a essa dinâmica de grandes eventos globais, né? Que traz uma circulação internacional de pessoas, movimentam a dinâmica urbana rotineira da cidade, a questão da circulação de pessoas, a questão do fluxo internacional, a questão de mudar a dinâmica rotineira de deslocamento urbana, tudo, de uma cidade, ela entra nesse debate sobre o que seriam os mega-eventos, né? E aí um exemplo claro que é sempre importante dar, tipo, show da Madonna, show da Shakira, show da Ivete, é super importante, é grande, é turnê mundial, mas não é isso que é mega evento, né? Que as pessoas estão achando que qualquer bloco de carnaval vira mega evento agora. Dá um exemplo de evento que não seja esportivo, assim, que se considere um mega evento, pra gente também separar um pouco do show lá, do famoso internacional da Shakira, que vem. Né? Por exemplo, o Réveillon de Copacabana, ele é um mega evento. O Réveillon de Copacabana é, assim, o show específico lá do ponto X de Copacabana da praia, não. Mas o Réveillon inteiro, sim. O Carnaval de Recife também. Aí a gente pode ir para o Réveillon de Nova York também. Aí, mega projeto está muito ligado a esse debate bem obreiro de grandes intervenções de engenharia, né? A gente pode pegar Belo Monte aqui no Brasil, que é um mega projeto, né? A barragem de Belo Monte. Itaipu também é um mega projeto, né? Foi aí dos grandes da sua época. E aí, eu acho que os megaprojetos, eles trazem um debate importante, que é isso, eles vêm geralmente com seus mega orçamentos, como o orçamento é muito alto, eles não são bancados só pela iniciativa privada, são grandes projetos que contam com muito incentivo, com muito apoio dos governos, financiamento direto, e aí é que entra a problemática deles, né? Como é que o Estado fiscaliza aquilo que ele mesmo está induzindo para ser feito? Que gera todos os problemas que a gente conhece, como as barragens da Vale do Rio Doce, como negócios escusos em Itaipu, como os prejuízos que Belo Monte vem dando. E já que a gente está falando, então, dos fundamentos da sua tese, por que a escolha de Brasília e São Paulo? Então, Brasília, porque foi a motivação inicial mesmo. Conhecidamente uma cidade com transporte público ruim, conhecidamente uma cidade projetada com esse ideal modernista do deslocamento motorizado, do fascínio, né, pelas máquinas, e ao mesmo tempo era uma cidade que
tinha um curso, ainda tem, de que nada é possível de mudar porque foi planejado, porque foi tombado, e, né, como se a gente morasse numa maquete. E aí rolou aquela esperança, né? Nossa, não, será que agora... A esperança ingênua, né? Que eu acho que todo mundo tem no começo da pesquisa. Não, agora vai, né? Com esses bilhões aí que estão prometendo, agora vai. São Paulo é um caso sui generis, né? Porque São Paulo é isso, a metrópole ingovernável da América Latina. Eu acho que as pessoas se candidatam a ser prefeito desses lugares porque elas não têm noção da realidade. Então, São Paulo dava um medinho. Mas, ao mesmo tempo, eu inventei de fazer o doutorado na Unicamp, que é uma universidade estadual paulista. Aí você fala, o mínimo que eu faço é dar alguma contribuição para esse lugar que me acolheu, né, que aceitou esse projeto de pesquisa, que está me dando uns professores com umas aulas tão boas, né, que está me oferecendo isso. E ainda foi uma cidade que deu muito trabalho, porque era o Serra, o governador de São Paulo na época, e aí depois ele perdeu para o Alckmin. E mesmo ele sendo do mesmo partido, PSDB, por conta das intrigas internas, tudo que um prometeu, o outro não quis fazer. Então deu muito trabalho. Porque era para ser no Morumbi inicialmente, aí era para ter um transporte do aeroporto para uma direção na cidade de São Paulo, aí muda o governo, aí não é mais Morumbi, aí vai ser o Itaquerão, aí vai construir do zero, aí não vai mais ser monotrilho, aí o negócio é engessado. Hoje em dia, relativamente tem. Até hoje não funciona direito como deveria funcionar o monotrilho de São Paulo, né? E Brasília, só para contextualizar também, se pegou uma Brasília com o Arruda preso, com o Paulo Otávio renunciando e com o Agnello sendo eleito, né? Foi. Sabe que eu tenho muito pé quente, eu vou te contar. Porque eu estava em Brasília quando a Arruda foi preso. Aí eu mudei para Campinas, aí o prefeito de Campinas foi preso. Aí quando eu fui para São Paulo, o Kassab quase foi empichado também. Mas foi quase. Aí o Kassab não foi empichado, eu voltei para Brasília, Dilma caiu. Olha que eu sou assim, a caixa de Pandora da instabilidade política dos mandatários. O ano de 2010 começou mergulhado em mais um escândalo, que além de desgastar a classe política, acabou frustrando as comemorações dos 50 anos de Brasília. A Operação Caixa de Pandora da Polícia Federal apontou então o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, como principal articulador de um esquema de pagamentos de propina, envolvendo integrantes do governo dele, empresários, deputados distritais e outras autoridades. Então, realmente, esse aspecto da governança não colaborou. É a questão da pesquisa que é feita simultaneamente ao acontecimento das coisas, né? Eu confesso que quando fui fazer a seleção para a entrevista do doutorado na Unicamp, me perguntaram como eu ia lidar com isso. E eu, muito ingênua, respondi assim, falei, já vi tanta gente que entra em depressão no mestrado, doutorado, está pesquisando a mesma coisa há muito tempo, aí eu resolvi pegar um tema que eu não tinha pesquisado antes, né, que era a questão urbana, antes eu era da sociologia política, então eu mudei de área e estou pegando uma coisa que vai acontecer simultaneamente à pesquisa, né, eu acho que isso vai ajudar a eu me motivar a continuar estudando e tudo, né, tipo risos depois, muitos risos. Não tinha a menor noção da confusão que isso ia dar. Mas é isso, é diferente você fazer uma pesquisa documental do que já passou e você pegar as coisas mudando a cada 3 meses com todas essas confusões que a gente já falou, né? Com troca de governo, com instabilidade política, com mudança de obra. Isso é uma coisa que hoje eu olho para alguém e falo, não faça isso, não faça, porque dá muito mais trabalho do que pegar uma coisa já concluída. E assim, além disso também de estar acontecendo tudo ao mesmo tempo, tinha vários atores envolvidos, né? Porque você tem o governo, você tem a FIFA, tem a galera de movimento social, tem todas as visões, tem visão da empreiteira, como é que essas coisas se articulavam para você analisar e também como que se deu uma certa repressão a uma visão específica que seria da sociedade civil. Sim, que está muito ligado àquela visão que eu já tinha falado antes, né, da questão de ver o transporte como um serviço e a mobilidade urbana como direito. Porque, assim, é fato, é inegável que com essa promessa de sediação da Copa do Mundo, se anunciou para a população, né, que o grande legado ia ser a mobilidade urbana e que isso ia fazer valer a pena tudo que o Brasil ia gastar com a Copa do Mundo. E que a gente viu que, na verdade, assim, era meio que uma desculpa, a FIFA mesmo não estava nem aí para a questão do transporte, foi uma, digamos assim, uma carta na mesa do governo brasileiro mesmo.
E, ao mesmo tempo, acho que tinha uma efervescência de movimento urbano muito aquecida, porque eram aqueles anos de ouro da economia mesmo, né? Assim, o começo da década de 10, dos anos 2000, aqui no Brasil, era quase pleno emprego, crescimento razoável e muito investimento em diversos setores. Incentivo as pessoas a adquirirem carro, oferta de crédito imobiliário. E eu acho que isso dá uma dinamizada na sociedade, até das pessoas perceberem que elas podem mais, né? Assim, que a vida não precisa ser ruim, em diversos aspectos. Eu acho que na hora que as pessoas entram no jogo para reivindicar coisas que elas percebem que elas deveriam ter acesso e elas não têm, isso dá uma embaralhada com quem está gerindo a cidade como se ela fosse um ativo econômico. E é quando você tem a confusão, né? Por que tem algumas linhas de ônibus que funcionam de segunda a sexta, mas se a pessoa quiser pegar a mesma linha de ônibus no sábado, para ir para o lugar, para o bairro onde ela geralmente trabalha, mas para levar os filhos para passear, para conhecer, ela já tem uma dificuldade maior. São visões que, é óbvio, coabitam, né? Porque a cidade é cheia dos seus conflitos, das suas contradições, mas tem suas dificuldades, né? Enfim, em São Paulo estava muito ligada à questão dos comitês populares da Copa, que foi uma experiência muito rica de mobilização popular, da questão das pessoas que estavam sendo atingidas negativamente pelas obras da Copa do Mundo. Em São Paulo, por exemplo, no bairro de Itaquera, que é a zona leste de São Paulo, então, assim, não é um bairro, digamos assim, classe média. É assim, classe média trabalhadora, né? A classe média ali que está se bancando contra-cheque, ou dia de pagamento. E aí, com a valorização do bairro, porque ia receber os jogos, o preço dos aluguéis subiu muito. Isso em várias cidades aconteceu. Eu estou contando de Itaquera, mas aconteceu em várias outras cidades. E aí você tinha a situação de que o morador daquela localidade, que estava assim, fez a vida por ali, conhecia todo mundo ali, que a vida estava feita ali, não dá mais conta de pagar o preço do aluguel por conta que aconteceu, né, dele virar vizinho de um estádio que ia receber turista do mundo inteiro. Tem todas as dificuldades de você associar essas duas visões. Essas dificuldades são os conflitos, as lutas políticas, as lutas urbanas que os movimentos de moradia no Brasil conhecem há muito tempo, mas foram dinamizados por esse contexto. A gente tinha muita conversa na época perguntando se a Copa do Mundo estava trazendo algum problema novo para o Brasil, ou se ela estava só acelerando alguns processos que a gente já estava vivendo antes nas nossas cidades. E eu tendia mais ir para essa visão, não é que a Copa do Mundo trouxe tantos problemas novos, assim, trouxe na medida em que a FIFA era um ator externo que fazia exigências também. Por exemplo, a questão dos ambulantes, né, nos estádios, né, de não poder mais vender acarajé no estádio de Estou, não poder vender arroz carreteiro no estádio de Porto Alegre. Então, tinha essas confusões regionais que era culpa da FIFA mesmo, não era culpa do governo brasileiro. Mas, no geral, numa visão mais de dinâmica econômica dessas lutas urbanas, esses mega-eventos, a impressão que eu tenho, eles só aceleram processos que já estavam em curso. Tanto é que eu associo, assim, a mesma lógica do Itaquerão, dos BRTs, é uma lógica muito parecida com a lógica de Belo Monte, que assim, é você não se importar com a população local, você não se importar com os efeitos colaterais do projeto, você usar dinheiro público para viabilizar isso, e o mesmo Estado que oferece o dinheiro público para viabilizar se exime do seu papel fiscalizador e de garantidor de direitos. Você falando, fui lembrando de mais um evento que foi muito importante da sua pesquisa, que foram as manifestações de 2013, né, que começaram ali pelo Não é por 20 centavos, uma manifestação por transporte coletivo, uma questão bem específica, que desencadeou todo um processo que vira uma grande discussão, não sei se a gente vai conseguir entrar nela. E tem um outro fator também que é muito importante na sua pesquisa, que você faz um processo de comparação com outros lugares que tiveram mega eventos, como o exemplo clássico de Barcelona. Eu não sei como a gente faz a amarração para finalizar, mas eu queria te perguntar uma coisa que você diz, assim, que o Barcelona investiu bastante no processo das Olimpíadas nas reformas urbanas, pelo menos 80% do dinheiro investido, se não me engano, em mobilidade, foi voltado para reformas urbanas. E no Brasil, menos de 30 e alguma coisa, né, de porcento. Então, primeiro entender o que seriam essas reformas urbanas e o que elas impactam na sociedade, de fato. Pois é, Barcelona foi injustamente usada num city marketing global que deu crédito para as Olimpíadas, para as mudanças que Barcelona passou. Mas, na verdade, quando vai olhar ali o histórico
das políticas urbanas de Barcelona, ela já estava nesse processo antes, enfim, a Olimpíada é aquilo, catalisou, calhou, mas os processos de lá envolvem, por exemplo, a dinamização dos processos de habitação. E não estava, aqui no Brasil, por exemplo, não estava vinculado uma política habitacional com esses processos de recebimento dos Jogos da Copa do Mundo. Pelo contrário, na verdade, né? Assim, muita gente estava comprando imóveis ali na Barra, no Rio de Janeiro, ou na cidade, acho que é Cidade Olímpica ou Cidade Esportiva, que construíram em Recife, uma cidade só para esse complexo esportivo que foi feito. Muita gente estava comprando imóveis residenciais nesses locais para fazer especulação imobiliária mesmo, mas não estava atrelada a uma política de criação de moradia popular nesses locais. Então, você tem uma inversão mesmo. Londres também, né, quando foi receber as suas Olimpíadas, atrelou essa, digamos assim, revitalização de alguns bairros populares, com renovação da oferta de moradia popular, para passar por esse processo de renovação e uma tentativa de criação de legado para a população. Então, eu acho que tem uma questão importante, até para pontuar nessa questão de Barcelona, o que é uma obra pública urbana, o que é, de fato, um processo de reforma urbana, né? Aqui no Brasil, você tem até o Fórum Nacional da Reforma Urbana, a nova agenda urbana e tudo, que está muito ligado a esse processo de tentativa de democratização do espaço urbano, baseado principalmente na questão da moradia popular, de você não tentar expulsar os pobres, né, dos centros urbanos num processo em criação de novas periferias. Mas quando a gente vai para o Brasil, boa parte das cidades sede, na verdade, elas estavam em processo justamente de expansão e criação de novas periferias, seja com remoção tradicional, porque ia duplicar uma via, construir uma nova via, e aí tinha que remover as famílias que moravam ali e botá-las para morar num local onde o terreno fosse mais barato, seja através da própria construção do Minha Casa Minha Vida, que tendia a ser construída nos locais onde os lotes eram mais baratos mesmo, ou através desses processos de gentrificação, remoção branca, como que eu comentei de Itaquera, né, que o aluguel passou a ficar tão caro que quem já morava ali não estava mais dando conta de se manter, por conta desse fator externo de valorização. E aí, relacionado às manifestações de 2013, elas aconteceram no ano que eu estava pensando em fazer doutorado de sanduíche. Eu estava, em tese, eu tinha que ter defendido minha tese em 2014, mas, enfim, não fui eu só que atrasei, né, as obras todas atrasaram, algumas até hoje, né, não saíram do papel. E aí eu estava, não, no meu último ano de pesquisa, eu não vou sair do país, né, vou ficar aqui para ver o que vai acontecer, né, vai ser importante. Obviamente, nunca ia imaginar que ia acontecer o que aconteceu em 2013, né, imaginava que alguma coisa ia acontecer, mas não aquilo tudo. E aí deu uma embaralhada ainda mais no cenário, né, porque isso, ao mesmo tempo que eu estava ligada aos comitês populares da Copa, que tinha muito esse debate do Copa para quem, né, assim, quem que ia se beneficiar com o recebimento dessas obras no Brasil, 2013, por mais que tenha tido uma faísca que começou aí, e tem muita legitimidade de ter começado aí, virou um algo mais que às vezes parecia, por mais que tenha começado com esses movimentos que tinham uma crítica muito legítima ao que estava acontecendo, no fim da história, apareceu ser um movimento onde muita gente do andar de cima da nossa estratificação social, digamos assim, na verdade estava incomodada com o que essas pessoas, por exemplo, do Copa para quem já tinham alcançado, conquistado, né? Então, eu acho que 2013 virou, assim, meio que uma luta de classes no espaço urbano. E os mesmos veículos que vinham criticando os manifestantes passaram a apoiá-los. À primeira vista, esse movimento parecia uma pequena provocação inútil, que muitos criticaram erradamente, inclusive eu. Que a gente brinca, né? Foi o ano que a esquerda percebeu que não tinha o monopólio da rua, né? Das manifestações populares, das grandes manifestações de rua. Então, eu acho que é um turning point da ocupação do espaço público importante no país, assim. Não acho que isso deva deslegitimar o que começou, o que aconteceu, porque senão você entra numa lógica que ninguém pode ir para a rua falar mal de governo, porque, olha, pode vir alguém pior depois, né? E eu acho que é muito perverso você criar essa ameaça, né? Olha, você não pode reclamar, porque senão algo de pior vai te acontecer. Acho que é muito perverso você interditar o debate de se fazer oposição ao governo por aí. Mas, de fato, eu acho que teve um turning point, né? O que começa como uma movimentação legítima, ser
transformado, convertido, apropriado, vendido, é todo um processo ainda em curso, como algo que valorizou, potencializou e legitimou, na verdade, meio que um cala-boca para essa população que estava ali emergindo como sujeito de consumo de direitos, né? É uma forma também de calar vozes que já eram caladas, né? Você fala mais alto, já que elas começaram a falar, seria isso. Exatamente, exatamente. Então, assim, na nossa reta final, a gente sempre costuma também tentar ver como que a tese, as pesquisas são aplicadas hoje para pensar o presente e futuro. E aí eu acho que tem duas perguntas que eu não posso deixar de fazer nesse sentido. A primeira é, agora olhando para o passado, qual foi o legado deixado para a mobilidade urbana desses mega eventos que você analisou? E a outra, assim, a gente está vivendo um momento muito de exceção, né, sui generis, que ninguém esperava com essa pandemia. As pessoas que têm esse privilégio estão indo para dentro da casa. A gente sabe que tem pessoas que não podem ficar em casa e pessoas que não têm casa para ficar em casa. Mas esse isolamento das pessoas dentro de casa está levando ao esvaziamento das ruas. E aí eu não sei se em algum momento, lembrando aquilo que você falou, a gente mudou por amor ou por dor, será que essa possibilidade que a gente vê de algumas pessoas de fazer home office ou outras formas de se organizar estão também apontando possibilidades para mobilidade agora no futuro, coisas que a gente não enxergava antes, talvez agora que a gente esvaziou as ruas, que eu também sei que não é o ideal, porque tem o direito à cidade, estão mostrando caminhos possíveis. Então, o primeiro ponto, a questão do legado. Eu acho que foram dois. Eu acho que a mobilidade e o transporte entraram na agenda pública com uma força que não tinha, mas não de forma sustentável. Tanto é que a gente só teve, digamos assim, regressões, né, nas políticas urbanas mais recentemente. Tanto de perda de orçamento, não acho que é a melhor métrica, mas é uma métrica importante. A questão do Ministério das Cidades, que nem existe mais, foi fundido com o da integração nacional, virou o MDR agora, do desenvolvimento regional. Então, essa questão municipal ficou ainda mais apagada. E a própria Secretaria de Mobilidade, dentro do MDR, também já foi extinta e os cargos ficaram vagos à disposição do ministro. Então, assim, teve um fortalecimento da pauta, mas eu acho que, assim, nos entornos, nos bordos, com gestores, pesquisadores, até os empresários da área, acho que eles se sentiram mais valorizados nessa época, mas é isso, não foi de forma sustentável. A gente está em 2020 e é isso, nacionalmente, quem criou esse discurso do legado, que foi o governo federal, já não dá a menor bola. As obras, várias não foram feitas, e eu, sinceramente, eu me questiono até, como no caso do VLT de Brasília, se deve ser feita, né? Se você tem que gastar R$1 bilhão para tirar turista rico do aeroporto para levar para o hotel dele. Né? Sendo que a gente tem aí Ceilândia e Taguatinga com suas próprias questões de transporte, né? Então, não sei se esse VLT da DAP3 Sul, agora volta o fantasma dele, né? Faz ou não faz. O buraco está lá, né? Não sei se realmente isso seria uma prioridade para a cidade. Eu não me pauto pelas obras concluídas ou não, porque eu acho que tem uma questão anterior, se de fato seriam essas obras que trariam benefício para a população, porque senão a gente entra naquela lógica que a cidade é um ativo econômico, as obras são circulação de mercadoria, vão dinamizar a economia, né? E eu acho que não é esse o debate de cidade que a gente tem que fazer. Relacionado a essa pandemia, na hora que eu tento olhar por algum lado positivo, eu acho que são os ganhos positivos tão temporários, que, por exemplo, você está meio que zerando os acidentes, né? Assim, os acidentes, eles tendem a praticamente se anular por agora, né? Atropelamento, colisão, essas ocorrências de trânsito. Como os bares estão fechados, então é mais difícil, né? Alguém sai dentro de carro também para atropelar alguém. Mas são coisas que voltam imediatamente no dia seguinte, né? Assim, acabaram os decretos da quarentena, no dia seguinte esses problemas voltam. Poluição do ar também, né? Que toda hora aparece, não, porque agora dá para ver o Himalaia, agora dá para ver não sei onde, que antes a fumaça de poluição tapava, né, a vista nesses locais. Então você tem um ganho não só paisagístico, mas de redução de outras doenças respiratórias causadas por poluição. Mas eu não acho que isso está motivando as pessoas a pensar em outras formas de deslocamento. Talvez tenha algum ganho tecnológico, que é essa questão do teletrabalho, né? Na marra, mesmo que em empresas e pessoas que não eram adeptas do teletrabalho,
tiveram que se adaptar, né? Assim, tiveram que fazer um avanço tecnológico, adaptar suas redes e tudo, para dar conta de viabilizar um mínimo de produtividade na pandemia. Talvez isso ajude, mas de maneira marginal, a reduzir os deslocamentos na cidade. Tem alguns debates feitos em termos de planejamento urbano, que é, por exemplo, relacionado à disseminação do vírus em Nova York. Por que Nova York virou esse problema que virou também? E não foi Chicago, né? Não foram outros locais. Além de várias outras questões relacionadas a fluxo internacional, né, de executivos, turistas, né, porque essa doença ela tem essa dinâmica internacional de globalização, que obviamente, né, tem tudo a ver com Nova York, mas além desse fator internacional, tem outras duas características urbanas da cidade, né, que é o uso intenso do transporte coletivo e a questão do adensamento populacional, que facilita, né, a disseminação do vírus. Então, assim, me dói no coração pensar que uma cidade que, em termos urbanos, eu olho e falo que tudo, né, que assim, que metrô maravilhoso, como é tudo tão próximo, né, dá para ir a pé, que né, todo um encantamento besta, né, de turista com Nova York, se virou contra a cidade nesse contexto. Então, não consigo, assim, ter um horizonte muito otimista com essa questão da pandemia, porque isso, o meu cenário otimista é a gente voltar ao normal e o normal ser ruim. E o cenário pessimista é a gente não voltar ao normal, que é pior ainda. Quando você fala, eu lembro muito de vulnerabilidades, na verdade, que estão sendo expostas. Aí vem a questão do delivery, que é as pessoas que estão entregando, precarização do trabalho e condições insalubres, inclusive, se a alimentação é o ponto da boa ação, é alguém comprar uma comida e dar para a pessoa que está entregando a própria comida, né? E também a questão de que as pessoas estão em casa, a classe média está em casa, é uma pauta de classe média que a gente está discutindo aqui, a gente não pode fugir desse assunto, né? As pessoas que estão indo para casa, continuar limpando, a diarista, etc., estão voltando dos seus ônibus lotados, que elas continuam na rua, e fazendo esse movimento do vírus, do rico para o pobre, né? Que é a grande crueldade disso, né? Da estrutura, né? Tanto é que o coronavírus é mais letal entre pessoas negras no Brasil, né? Historicamente, essas pessoas são as que são mais submetidas a piores condições de vida. Eu concordo. Isso está muito ligado a uma estrutura de mercado de trabalho, né? Assim, o trabalho que você dá conta de fazer home office é um trabalho que geralmente depende de mais qualificação, de maior escolaridade, e aí está atrelado ao racismo estrutural no país, né? Assim, e aí você gera um efeito racial totalmente assim, não intencional no imediato, né, mas intencional ao longo de várias décadas aí, né, de política pública. E é isso, as pessoas conseguem se trancar em casa, quem tem ainda o mínimo de noção, porque tem gente que escolhe não se trancar em casa, não tá nem aí também, é mais egoísta ainda do que a estrutura social toda já é. E aí leva esses efeitos perversos que você falou, ainda mais porque é uma questão de acesso ao sistema de saúde também, acesso à qualidade de vida, né? Você pode pegar duas pessoas contaminadas, aqui tem mais chances de morrer quem tem uma saúde já mais debilitada, uma alimentação já não tão boa, quem é mais exposto a outros fatores ambientais inadequados, né? Moradia inadequada, sem ventilação. Então, isso é uma doença, é que nem na época da colonização, né? Assim, os europeus trouxeram, quem morreu foi índio, né? Parece que a gente não avançou em 500 anos, assim, nem na epidemiologia, assim, das gripes, né? E o tempo de chegada também ele pode ser fatal, né? Se alguém que tem condições de chegar mais rápido no hospital, tá tendo um infarto, atacado miocárdio, ou algum outro problema de respiração, em relação à questão de mobilidade urbana também. Não que o carro seja a melhor opção, mas por que o metrô não chega tão perto da minha casa a ponto de me levar para o hospital, né? E é isso, aí eu acho que escancarou todos esses problemas estruturais que a gente tem, de estruturação do mercado de trabalho, de habitação inadequada, de inacessos, né, que alguns grupos têm, e fica meio dependendo da boa vontade de algumas pessoas em vários aspectos, né, assim, no aspecto macro, é claro que a gente depende das ações governamentais, de fiscalização, de permanência da quarentena, de testagem da população, aquisição de equipamentos, né, novos leitos, é claro que tem uma escala macro aí fundamental, mas é uma doença que a forma que ela se propaga também revela muito de algumas escolhas individuais, né? Bem, eu acho que com essa nota meio distópica, que é o que a gente tem para hoje, a gente vai encerrando o episódio. Renata, muito obrigado, né? A gente já esgotou bastante o tempo, mas acho que foi valiosíssimo. A gente agradece pela sua participação e deixa você à disposição também para dar uma palavrinha final. A minha palavrinha final é, apesar de tudo, a gente não deve desistir, porque num cenário que eu acho razoável, a gente pelo menos vai menos piorar a qualidade de vida do fim do mundo.
Obrigada, Renata. E lembrar os nossos ouvintes que, se vocês estão curtindo o podcast, se inscrevam no YouTube, porque a gente precisa liberar algumas funções lá do canal. É rapidinho, indolor. Eu acho que é isso, não, Iverson? Das humanas, a ciência sem jaleco. Até a próxima.